Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Supera-se. Muitas vezes ouvimos falar ou dizemos para nós mesmos que o passado define o nosso presente e o nosso futuro. Hoje quero-vos falar de como é que traumas e alguns acontecimentos menos positivos na nossa vida não nos têm que limitar. Eles podem ser usados como forma de empoderamento para nos tornarmos a nossa melhor versão. Vamos explorar como é que podemos usar estas experiências traumáticas para nos empoderar, em vez de criarmos limites a nós mesmos. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Quando eu falo de trauma, pode ser várias coisas. Não há propriamente um acontecimento que seja considerado trauma e outro que não. Cada um de nós, consoante as nossas experiências, vai ter algum tipo de trauma, seja ele mais pequeno ou maior, que nos vai influenciar mais ou menos e de maneiras diferentes. Por isso é importante não comparar e não nos julgarmos perante as experiências e perante o trauma de outras pessoas. Trauma é uma experiência dolorosa e normalmente impactante na vida de uma determinada pessoa. O trauma pode surgir em diversas formas, seja de abuso que a pessoa sofre, seja da perda de alguém importante, seja de algum tipo de violência, seja verbal, seja física, ou outras experiências do passado que consideramos que impactam negativamente as nossas experiências no presente. O trauma, por norma, tende a fazer-nos sentir mais vulneráveis, mais desamparados e, de certa forma, limitados. No entanto, é importante lembrar que o acontecimento do trauma em si é neutro. O que importa é a interpretação que nós lhe damos. Obviamente, a situação em si do trauma nunca vai ser positiva. Podemos considerá-la negativa ou considerá-la empoderadora. Infelizmente, a maior parte das pessoas usa os traumas como forma de as definir e de as limitar. Isto é, as pessoas veem o trauma como a sua identidade e, de certa forma, acabam por se autolimitar. Elas acabam por se sentir presas em ciclos de sofrimento, tendem a ter grandes dificuldades a sair desse ciclo e a ver oportunidades de crescimento. Seja porque sentem algum tipo de medo ou ansiedade ou mesmo falta de confiança que estão diretamente ligados com o trauma em si, podendo levar ao desenvolvimento de stress pós-traumático ou outras complicações psicológicas. Trauma como fator de empoderamento. O primeiro livro que me fez perceber que determinados traumas ou determinados acontecimentos normalmente percepcionados como negativos nem sempre têm que nos definir e como nos limitar foi o livro David and Goliath, de Malcolm Gladwell, porque o autor apresenta várias histórias inspiradoras de pessoas que neste momento têm muito sucesso, que de alguma forma na infância tiveram algum trauma ou algum tipo de coisa que na altura poderia parecer limitante. Por exemplo, Martin Luther King, o tão conhecido líder nos direitos civis, enfrentou várias adversidades e traumas durante a sua infância. No entanto, ele conseguiu transformar estas adversidades e estes traumas em força para se tornar um dos maiores defensores de igualdade e de justiça social na história dos Estados Unidos. Outro exemplo é o advogado David Boies. O advogado conseguiu superar a dislexia e ultrapassar as dificuldades que sentiu de aprendizagem na infância para se tornar um dos principais advogados defensores dos direitos civis e um dos advogados mais influentes dos Estados Unidos. O terceiro exemplo é Rosemary Lawler. Ela é uma sobrevivente de abuso sexual e ela conseguiu encontrar a força dentro de si para lutar pela justiça, ser o maior defensor dos direitos das vítimas de abuso. Ela ajudou a promover mudanças significativas no sistema legal e a dar voz a outras pessoas que passaram por traumas semelhantes. O objetivo destes exemplos que acabei de falar é para nos dar motivação e coragem para usarmos o trauma para nos empoderarmos e não, de certa forma, para nos comparar com estas pessoas e vermos que elas são melhores que nós e nós não conseguimos. Todos nós temos um poder enorme dentro de nós. Temos que começar a usá-lo mais vezes. Outro livro também fala de como é que o trauma não nos precisa de limitar, é A Coragem de Não Agradar. Neste livro, os autores apresentam-nos a filosofia adleriana, criada pelo austríaco Alfred Adler. O livro convida-nos a refletir sobre a importância de quebrar estas limitações
autoimpostas e assumir a responsabilidade pelas nossas próprias vidas, independentemente das experiências que passamos. Adler acreditava que, independentemente das nossas experiências do passado, nós temos o poder de criar o nosso presente e o nosso futuro. Nós temos o poder de escolher como responder a determinadas circunstâncias e criar a nossa própria realidade. Esta filosofia acredita que, para além da experiência em si, o que é crucial é a forma como nós interpretamos a experiência. Em vez de nos limitarmos e nos definirmos por essa experiência dolorosa, Adler convida-nos a encarar o trauma como um evento desafiador e que nos fortalece no nosso crescimento pessoal. Ele destaca a importância de desenvolvermos coragem para enfrentar estes desafios, superar as crenças limitantes e procurarmos o autoconhecimento. Ele também nos convida a abandonar o papel de vítimas passivas do trauma e assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, tentando procurar essa transformação. Segundo ele, devemos usar o trauma como uma forma de autorreflexão para que nos possamos desenvolver e crescer enquanto pessoas. Esta abordagem encoraja-nos a reconhecer o poder que temos dentro de nós para superar adversidades, construir uma vida mais autêntica e mais significativa e mais alinhada com os nossos valores mais profundos. Mas como é que na prática isto pode ser feito? Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superus.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superus@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Como é que se pode transformar determinado trauma ou determinada experiência mais dolorosa em algo mais empoderador? A primeira ferramenta é a terapia da exposição. A terapia da exposição é um processo em que gradualmente e controladamente a pessoa é exposta a determinados triggers traumáticos que tem. E ao fazer isto de forma gradual e de forma controlada, normalmente isto é feito com um profissional qualificado, podemos reprogramar o nosso cérebro para diminuir as reações que tem perante esse determinado trigger. Por exemplo, a forma mais eficaz e mais estudada para vencer determinado medo, por exemplo, a fobia de água, é gradualmente nos expormos a essa determinada fobia. A segunda ferramenta é reinterpretar estes triggers, isto é, reinterpretar as reações fisiológicas que nós temos perante esses determinados triggers, tentando redefinir a ansiedade e o medo e transformá-los em coragem e força. Ao reconhecermos, por exemplo, que a nossa resposta a determinado trigger é natural e adaptativa, podemos começar a reinterpretá-la como um sinal de resiliência e poder. Isto é, ao mudarmos a nossa perspectiva, estamos a fortalecer a nossa capacidade de enfrentar desafios. Nos sentimos é a soma entre aquilo que nos acontece e aquilo que nós pensamos sobre aquilo que nos acontece. Por exemplo, no livro Breaking the Habit of Being Yourself, de Joe Dispenza, ele aborda o poder da nossa mente e a nossa capacidade de transformação pessoal. O autor explora como é que os nossos padrões de pensamento sobre determinados triggers, sobre determinados traumas, podem nos deixar presos em ciclos repetitivos e limitantes. E o que ele fala é que, ao compreendermos a plasticidade do nosso cérebro e a neurociência por trás desta mudança, podemos quebrar estes hábitos e estas associações limitantes que temos. A forma como ele diz que nós temos que fazer isto é cultivando uma nova mentalidade, cultivando um novo eu e reprogramando a forma de nós pensarmos sobre determinado acontecimento. Uma das ideias mais passadas no livro é a conexão que há entre a nossa mente e o nosso corpo, entre aquilo que nós pensamos e aquilo que acontece efetivamente no nosso corpo. E o que ele diz é que, ao pensarmos de forma diferente, temos a capacidade de alterar fisiologicamente aquilo que acontece no nosso corpo. A técnica mais falada pelo autor é a meditação, em que ele usa para estruturar pensamentos, emoções e crenças com o objetivo de criar uma nova realidade. No livro ele tem um processo de 4 semanas de meditações, em que vai aumentando o tempo ao longo de semana a semana. Vocês podem encontrar alguns exemplos no YouTube, eu vou deixar o link em baixo. A terceira ferramenta, que é importante não só
em questões de redefinirmos o trauma, mas no geral na nossa vida, é praticar a autocompaixão. É muito importante nós nos lembrarmos de ser gentil connosco, principalmente quando estamos a falar de experiências dolorosas e como lidamos com elas. O processo de cura pode ser longo e pode ser difícil. Então é importante nós oferecermos este amor, esta compreensão e esta paciência ao longo de todo o caminho. Esta prática de autocompaixão vai nos permitir redefinir a forma como nós nos vemos, aumentando a nossa autoestima, criando uma relação mais saudável connosco. A quarta ferramenta é procurar apoio. Claro que nós podemos e devemos melhorar a relação que temos connosco. Claro que nós podemos e devemos fazer uma reflexão interna, mas também pode ser importante nós termos apoio, seja dos nossos familiares, seja dos nossos amigos, seja do nosso parceiro ou da nossa parceira, ou também de algum profissional de saúde. Partilhar as nossas experiências e a forma como nós nos sentimos perante essas experiências ajuda-nos a partilhar o fardo e também nos ajuda a ter outras perspectivas da situação. A quinta e última ferramenta é cultivar a resiliência. A resiliência é a nossa capacidade de nos adaptar e de nos recuperarmos perante diversas adversidades. Ao cultivar esta habilidade, podemos transformar o trauma e esta experiência mais dolorosa em algo impulsionador para o nosso crescimento pessoal. Praticar o autocuidado, por exemplo, cuidando do nosso corpo físico através de uma alimentação saudável, através da prática de exercício físico, através de dormirmos bem e também implementando algumas ferramentas para melhorarmos o nosso bem-estar mental e o nosso bem-estar emocional. Refletir sobre todo o nosso potencial e sobre tudo aquilo que podemos alcançar se redefinirmos a forma como vemos este trauma. E quando eu digo redefinir, obviamente não estamos a falar de esquecer, simplesmente estamos a falar de não ver este trauma de forma limitante e de ver como algo empoderadora, que nos fez mais fortes porque, de alguma forma, conseguimos ultrapassar uma grande adversidade na nossa vida. Por isso é muito importante lembrarmos que o trauma não tem que ser uma sentença limitante e algo que nos vai infligir uma dor continuamente. O trauma pode ser interpretado de maneiras diferentes. E a forma que nós interpretamos o trauma vai ter um impacto no nosso presente, no nosso futuro, vai ter impacto na forma como nós nos vemos, nos nossos relacionamentos, na nossa carreira e em tudo aquilo que nos rodeia. O conhecimento em si do trauma é neutro. A interpretação que damos a essa determinada experiência é que tem um real impacto e que vai influenciar a nossa vida. E essas interpretações é que podem ser elas negativas ou positivas de uma maneira de nos empoderar. O stress pós-traumático pode nos levar a um crescimento pós-traumático. E este desconforto e esta dor podem ser adaptativos se nós conseguimos aprender com eles. Só quando reconhecemos que o trauma é neutro e quando conseguimos reinterpretar esta experiência adversa, é que podemos reconfigurar a nossa perspectiva perante ela e podemos perceber em que é que esta experiência nos fez crescer e nos pode tornar uma pessoa melhor no futuro. Lembra-te que o caminho para superar esta adversidade pode ser difícil, mas do lado de lá está a oportunidade de crescimento pessoal. Para que este caminho seja menos doloroso, é importante que tenhas o apoio, seja de especialistas, seja de familiares, amigos, parceiro ou parceira, ou mesmo de um grupo de pessoas que já passou por algo semelhante. Isto para que possas ter algum apoio emocional, que possas mais facilmente transformar estas experiências mais adversas, estes traumas, em algo mais empoderador. Nós não conseguimos mudar e controlar as nossas experiências do passado, mas podemos escolher a forma como interpretamos essas experiências. Podemos escolher de que forma é que vamos interpretar o nosso passado e como é que ele vai influenciar o nosso presente e o nosso futuro. Acabaste de ouvir mais um podcast Supera-se. Espero que de alguma forma isto te ajude a reinterpretar as adversidades que tiveste ao longo da tua vida e as veres como forma de te empoderar e não forma como te limitar, porque nós temos todo um potencial dentro de nós, só precisamos de saber usá-lo. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.